Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e convido a todos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 17, e nós vamos ler do versículo 11 e depois do versículo 20 ao versículo 24. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. A partir do versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Pai, eis aqui a sua palavra e que o teu Espírito Santo a aplique em nossos corações, Senhor. Que ela encontre uma boa terra e que ela produza um resultado a 30, a 60 e a 100 por um nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós oramos mesmo para que seja assim. Em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu gostaria de falar ao coração da igreja, nesse momento tão oportuno que o Senhor nos concede, sobre o tema unidade, o propósito de Cristo para a sua igreja. Amados, ao ler esse texto de João capítulo 17, tido pelos estudiosos como a oração mais importante da história, você já observou que a última oração de Jesus pelos seus discípulos antes de ser conduzido ao Calvário foi pela unidade de sua igreja? Foi pela unidade dos seus discípulos presentes e também daqueles que ainda haveriam de crer nele por toda a era da igreja? Ele podia olhar à frente da linha do tempo e visualizar o futuro e ver as divisões vindouras, como Satanás e homens e mulheres movidos por segundas intenções tentariam dividir o seu rebanho, atacando a unidade de sua igreja. A igreja enfraquece, o Espírito Santo entristece e pouco poder resta quando não há unidade na igreja. Amados, falar sobre esse tema, unidade, o propósito de Cristo para a sua igreja, eu vejo que é relevante, oportuno, necessário e urgente em nossos dias atuais. Quando alguns cristãos evangélicos que dizem professar a mesma fé, a mesma doutrina, a mesma esperança, servir ao mesmo Senhor e se fundamentarem na mesma palavra e compartilharem da mesma salvação,
serem membros do mesmo corpo e até congregarem na mesma igreja local, mas que não buscam, infelizmente, viverem em unidade, em harmonia, em comunhão com os irmãos, com a igreja e com o corpo de Cristo, como se deveria e como se poderia, como nos é recomendado por Jesus a viver. E isso é no mínimo incoerente, amados, com os princípios e valores cristãos. Isso porque a religião bíblica é uma religião comunitária, fraterna e coletiva. Nós, cristãos, somos unidos em um só corpo, o qual Jesus Cristo é o cabeça. Temos o mesmo Espírito, somos coerdeiros da mesma salvação, adoramos o mesmo Deus e Pai e lutamos pela mesma fé evangélica. Portanto, amados, dentro da religião cristã, não há lugar para o individualista, para o solitário, para os que não querem cumprir o mandamento da unidade, da mutualidade, do uns aos outros. Os que demonstram um espírito de egoísmo, de competitividade, de orgulho, de desunião, a menos que se arrependam e abandonem essa conduta, não poderão ser cristão de fato, segundo os preceitos bíblicos. E digo mais, os que procedem assim devem até mesmo questionar a sua conversão. Queridos, quão terrível tem sido o fato de que divisões, contendas e desavenças na igreja têm provocado escândalos diante do mundo e enfraquecido o testemunho da igreja de Cristo diante da comunidade. Não raro, muitos cristãos têm empregado as suas energias contendendo um com os outros, em vez de lutarem contra o pecado, contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. E cristãos que contendem, que brigam, que competem um contra os outros, ou uma igreja dividida em si mesma, não pode evangelizar o mundo. O Espírito Santo, ele trabalha para construir, para aperfeiçoar, para fortalecer a unidade da igreja. Mas o diabo trabalha para desunir, dividir, destruir e acabar com a nossa unidade. E tem uns crentes enredados nessa artimanha do inimigo, prejudicando a si mesmo, os que estão à sua volta e a igreja do Senhor. Amados, há algumas armas ou alguns venenos que o inimigo usa para atacar a unidade da igreja do Senhor e nos manter longe um dos outros e prejudicar o testemunho da igreja diante da comunidade. Pois ele sabe o quão poderosa a igreja se torna quando ela vive em unidade. Quais são essas armas? Quais são esses venenos? Eu gostaria de listar algum deles aqui para você. Não vou discorrer, apenas listar. O ciúme, a inveja, o individualismo, o egoísmo, o criticismo, o indiferentismo, ou seja, a mornidão, a frieza, a apatia, a indiferença, a letargia espiritual, a competitividade, a mágoa, a inimizade, o orgulho, a arrogância e coisas semelhantes a estas. Essas coisas são terríveis e nos afasta um dos outros e prejudica a unidade da igreja e também o testemunho dela diante do mundo. Queridos, a unidade é essencial, é vital para a vida cristã e para a igreja, além de ser bela e agradável aos olhos de Deus e dos homens.
E como cristãos, nós precisamos nos empenhar, nos esforçar, batalhar juntos para vivermos em unidade. E se houver uma gota desses venenos que eu listei aqui em nossas veias, nós precisamos espremê-los até sair do nosso corpo. Se houver um fio de cabelo nosso contaminado com esses venenos, nós precisamos arrancá-lo, para que toda a nossa cabeça não seja contaminada. Posto isso, queridos, eu gostaria então de prosseguir apresentando à igreja algumas boas razões pelas quais eu e você, como cristãos, como família cristã e como corpo de Cristo, precisamos batalharmos juntos para vivermos em unidade com a igreja do nosso bendito Salvador. Em primeiro lugar, porque a unidade é um princípio eterno. Nós vemos aí na segunda parte do versículo 11, onde o nosso Senhor Jesus, orando, faz o seguinte pedido: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Nesse texto de João 17, o versículo 11 e do versículo 21 a 24, nós vemos a unidade da Trindade. A unidade, a base da unidade, a origem, o paradigma, o modelo, o padrão da unidade que Jesus roga para a sua igreja é a unidade da própria Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo vivem eternamente em perfeita unidade. Deus existe eternamente e necessariamente em três pessoas. E essas três pessoas são uma. Na Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas. E só existe um Deus. E a perfeita harmonia, a perfeita unidade na Trindade. Amados, e é com base nessa unidade da Trindade que Jesus roga a unidade para a igreja. É a unidade da Trindade que torna a unidade da igreja possível. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus, por ocasião da criação do homem, a palavra diz o seguinte: disse também Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. A nossa imagem. Imagem de quem? Semelhança de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por ocasião ainda da criação, quando nós lemos no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, a Escritura diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E quando nós lemos João capítulo 1, do versículo 1 em diante, a Escritura diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós vemos a unidade da Trindade trabalhando juntos na criação. Nós vemos o Pai proferindo as palavras poderosas para gerar o universo. Nós vemos aqui João nos mostrando que o Filho era um agente trazendo a criação à existência.
executando as palavras geradoras do Pai, chamando, trazendo à existência as coisas que não existiam. E nós vemos ali em Gênesis o Espírito Santo pairando sobre as águas, ou seja, dando forma à criação, sustentando a criação, completando a obra da criação. Perfeita harmonia, perfeita unidade da Trindade ali na criação. Quando nós olhamos para a redenção, nós vemos também a Trindade trabalhando junto. O Pai, ele planeja a redenção. O Filho vem e realiza a redenção. E o Espírito Santo, ele está aplicando a redenção no coração dos homens, querido. Deus existe eternamente e necessariamente em três pessoas. E só existe um Deus. E essas três pessoas, elas vivem eternamente em perfeita unidade. E é a unidade da Trindade que é a origem, é a base, é o paradigma, é o modelo e que torna possível a unidade da igreja. Então, nós precisamos buscar a unidade, porque ela é um princípio eterno na Trindade. Em segundo lugar, nós precisamos buscar a unidade porque é um princípio estabelecido pelo próprio Deus em sua criação. No capítulo 2, no versículo 18 de Gênesis em diante, a Escritura diz: disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora ou uma adjuntora que lhe seja igual. E o texto prossegue e diz: por isso deixa o homem a casa do seu pai e se une à sua mulher, e ambos se tornam uma só carne. Amados, veja que Deus disse que não é bom que o homem esteja só. E para que o homem não ficasse só, Deus criou a mulher. E Deus os uniu no santo matrimônio, de maneira que eles se tornaram uma só carne, um só. Isso é muito mais do que você passar cola em duas folhas e colar uma nas outras. Isso é como se você pegasse 2 copos de água e jogasse dentro de uma outra vasilha. Não tem como separar aquela água uma da outra. Amados, Deus não nos criou para vivermos solitários, mas Deus nos criou para vivermos solidários. Quando, por ocasião da nossa concepção e do nosso nascimento, nós podemos observar que nós precisamos pelo menos de umas 6 ou 7 pessoas envolvidas. Primeiro, Deus, que é o doador da vida. Ele que abre a madre e que fecha a madre. Depois nós precisamos de um homem, de uma mulher, ou de um pai e de uma mãe. No momento da concepção, para que ela aconteça. Por ocasião do nascimento, nós vamos precisar aí do anestesista, nós vamos precisar do médico obstetra, nós vamos precisar aí de uma enfermeira ou de uma técnica de enfermagem. Então, por ocasião da nossa concepção e do nosso nascimento, tem pelo menos umas 6, 7 pessoas envolvidas. E quando chega a hora da nossa partida, nós também vamos precisar de pelo menos umas 6 ou 7 pessoas envolvidas nesse processo. E para nos levar para a sepultura, nós precisamos de pelo menos 4 pessoas para carregar o nosso caixão. Se for um cara grande, igual eu assim, é umas 6 pessoas. Então por que nos atreveríamos a pensar que entre o berço e a sepultura nós podemos viver isolados,
solitários, como se fôssemos uma ilha, desigrejados? Por que que entre o berço e a sepultura nós nos atreveríamos a pensar que nós não precisamos de Deus e um dos outros? Não podemos agir assim. Quando Caim matou Abel, Deus perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E Caim respondeu: não sei. Acaso sou guardador do meu irmão? Para Deus, ele era. Para Deus, Caim era responsável pelo seu irmão. Amados, como cristãos, como servos do Senhor Jesus, como corpo de Cristo, nós somos responsáveis um pelos outros. Nós temos o dever de cuidar um dos outros. Amados, nós somos uma família. O seu problema é o meu problema. A sua tristeza é a minha tristeza. A sua dificuldade, a sua necessidade também é a minha. A sua alegria também é a minha alegria. A sua vitória é a minha vitória. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós temos que cuidar uns dos outros, procurar uns aos outros, nos achegar mais uns aos outros. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros. Nós somos pessoas diferentes, mas nós precisamos ter esse amor, ter esse cuidado de amar, suportar, entender, compreender, perdoar, conviver, ajudar uns aos outros, porque nós somos famílias de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos buscar a unidade, porque ela é um princípio perpétuo que percorre toda a história bíblica. De Gênesis a Apocalipse, se você ler o texto com atenção, você vai ver esse princípio por toda a narrativa das Escrituras. Vejamos algumas passagens. Para a grande vitória na conquista da cidade de Jericó, Josué chamou o povo e pediu que todos se postrassem juntos. Quando eu disser gritai, disse ele, então gritareis. E o povo a uma só gritou, e os muros daquela cidade foram ao chão. Queridos, unidos, eles obedeceram a palavra de Deus e eles obtiveram vitória sobre aquelas muralhas intransponíveis, inexpugnáveis de Jericó. Elas vieram ao chão. Para tirar o anátema do meio do povo de Israel, quando Acã desobedeceu a palavra de Deus e tomou para si das coisas consagradas e também das coisas condenadas, e enterrou debaixo da sua tenda, pecando contra o Senhor, levando Israel a pecar, e com isso trazendo a derrota, trazendo a morte, trazendo o desespero, a vergonha para Israel e a condenação para a sua própria cabeça e também para a sua família. Deus exigiu o ajuntamento de todas as tribos de Israel, de todas as famílias, para tratar o pecado e tirar o pecador, tirar as coisas condenadas do meio do povo. Com 300 homens unidos mais adiante, nós vemos que Gideão venceu milhares de midianitas. Ao voltar para Jerusalém, para a construção dos muros, Neemias percebeu que havia algumas pessoas trabalhando para retardar a obra. Neemias olhou para aquela situação e ele disse: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados um dos outros. Isso está em Neemias 4:19. Mais tarde, quando estava para promover um grande despertamento espiritual no meio do povo de Deus, o sacerdote Esdras pregou a palavra do Senhor
e chamou a todos a ficarem unidos. E diz a Bíblia que todo o povo se ajuntou como um só homem na praça para ouvir Deus falar ao seu coração. E falando da excelência e da beleza da unidade fraternal, o rei Davi, no seu cântico de romagem, no Salmo 133, ele expressou: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E ele conclui: ali o Senhor derrama a sua bênção e a vida para sempre. Onde há unidade, há a bênção do Senhor e há a vida do Senhor fluindo como rios de águas vivas. O escritor de Eclesiastes também, ele nos recomenda a unidade. No capítulo 4, do versículo 9 a 12, ele diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai de quem estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. E também o profeta Isaías, ainda falando sobre o assunto, ele declarou no capítulo 41, do versículo 6, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Amados, nós vamos ver a excelência da unidade no ministério de Jesus, na igreja primitiva, em Atos 2, do versículo 42 a 47. Nós vamos ver aí no mandamento da mutualidade. E nós vamos ver no livro de Apocalipse, nós vamos ver a unidade dos remidos na visão de João com vestiduras brancas e palma nas mãos no céu, adorando e glorificando a Deus, unidos num grande coral, num grande culto de louvor ao nosso Deus no céu. Amados, a unidade, ela é um princípio eterno. A unidade é um princípio estabelecido por Deus em sua criação. A unidade é um princípio perpétuo que percorre toda a história, toda a narrativa bíblica, como nós acabamos de expor. E por que razões ainda nós precisamos buscar viver em unidade? Em quarto lugar, porque Jesus orou pedindo isso ao Pai. Nós vemos isso no versículo 11 e do versículo 21 a 24 do texto de João, que ora nós estamos a examinar. No versículo 21, ele diz, voltamos aí para o versículo, capítulo 17, versículo 21 de João. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados, a unidade é o desejo expresso de Jesus, é o alvo da sua oração, e é a expressão da vontade do Pai, como nós podemos ver aqui nesse texto. Jesus deseja que nós sejamos um, assim como Ele, o Pai, e nós podemos também, sem sombra de dúvida, afirmar, e é com o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são um só. E como eu já disse, a origem, o paradigma da unidade que Jesus roga ao Pai para a sua igreja é a própria Trindade. Assim como a Trindade experimenta unidade eterna, nós do mesmo modo precisamos experimentá-la. Jesus ora para que nós sejamos unidos. Queridos, dentre tantas
dentre tantas as virtudes cristãs que nos são recomendadas, a unidade é uma das mais importantes delas. Precisamos estar unidos no Espírito Santo. Precisamos estar mais unidos de alma, de mente, de esforço, no propósito, no ministério, no serviço, labutando juntos pela fé evangélica, para a salvação dos perdidos e para a expansão do reino de Deus na terra, para o testemunho da igreja no mundo, para que todos olhem e vejam que nós somos discípulos de Cristo. Jesus ora pela unidade da igreja porque ela é sobrenatural, ela é essencial, vital, tangível, terapêutica. A unidade traz cura, ela é bela, ela é testemunhadora e evangelizadora. Uma igreja unida é uma igreja com um forte testemunho de amor e evangelizador. Em quinto lugar, precisamos buscar a unidade da igreja por causa da nossa origem espiritual. Queridos, o versículo 21 que eu acabei de ler, ele nos ensina isso. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados, se nós somos nascidos de Deus, se nós somos filhos de Deus e membros de sua família, então nós não podemos viver em desunião. Não há desarmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nunca houve tensão nem conflito entre a vontade da Trindade. Se nascemos verdadeiramente de Deus, se nascemos do Espírito, se nascemos do alto, se somos co-participantes da natureza divina e se Jesus é o nosso Senhor, não podemos viver brigando um com os outros, longe um dos outros. Não estamos disputando um com os outros. Não somos adversários. Somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Nossa origem espiritual nos compele a buscar a unidade e não a desunião. A unidade é de uma natureza definitivamente espiritual. Na verdade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um em essência, em substância, em natureza, em caráter, em propósito, em desígnio, em alvo. Nós, os crentes, por outro lado, devemos nos esforçar, nos empenhar para também sermos um em mente, em esforço e em propósito, em alma, e sermos mais unidos no Espírito Santo. Amados, é a unidade da Trindade que é o modelo e o fundamento da unidade da igreja e a torna possível, como eu já disse. Somente as pessoas que nasceram de cima e estão no Pai, e no Filho e no Espírito Santo são também espiritualmente um e oferecem oposição conjunta a esse mundo mau e perverso. Em sexto lugar, queridos, nós precisamos de buscar a unidade por causa da nossa missão no mundo. Nós podemos ver isso aí do versículo 23 e 22 em diante, que diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Queridos, este mundo perdido não é capaz de ver Deus.
mas pode ver os cristãos, pode ver a igreja de Deus. E se o mundo nos olhar para a igreja e enxergar o amor e a harmonia e a comunhão dos cristãos, então o mundo crerá que Deus é amor e que por nos amar Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar e para nos adotar e nos fazer membros da sua família, nos fazer seus filhos. Mas se o mundo olhar para a igreja e enxergar desarmonia, inimizade, contenda, ódio, briga, divisão, então o mundo vai rejeitar a mensagem do Evangelho. As igrejas e os crentes que competem entre si não podem evangelizar o mundo, mas prestam um desserviço à causa do Evangelho. A unidade da igreja é a defesa final, o argumento irresistível, o testemunho maior de que nós somos discípulo de Cristo. O maior testemunho da igreja é a comunhão entre seus irmãos. E comunhão expressa o amor com que eles amam uns aos outros. Amados, Jesus disse que a prova definitiva do discipulado, é o amor. Eu gostaria que você voltasse aí comigo no capítulo 13, no versículo 34 e 35, onde o Senhor diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amados, uma igreja, ela não é reconhecida como corpo de Cristo pelo seu templo, pela sua equipe de louvor, pelo seu pastor ou pela equipe de teatro ou por qualquer outra coisa que eu possa citar aqui. Ainda que tudo isso tenha o seu lugar, tenha o seu valor e tenha a sua importância. Nós somos conhecidos como discípulos de Cristo, como filhos de Deus, como rebanho do nosso bendito Salvador, quando nós amamos uns aos outros, assim como Jesus nos amou e continua nos amando. Amados, o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus eleva esse segundo mandamento e ele nos ordena, como seus discípulos, amarmos uns aos outros, assim como ele nos amou. E eu pergunto aos irmãos, como é que Jesus nos amou? Ele morreu por nós. Querido, eu preciso te amar de tal forma que, se necessário for, eu tenha amor o suficiente para morrer por você. Nós somos responsáveis um pelos outros e temos que cuidar um dos outros. Quando você estiver na igreja, na escola bíblica, no culto, olha para o lado, vê se está todo mundo aqui, vê se você vai perceber a falta de um irmão, de uma irmã. Aquele irmão e aquela irmã que sempre costuma sentar ali no mesmo lugar, naquele canto, naquele banco. Quanto tempo você não vê o irmão aqui? Quanto tempo você não vê aquele casal, aquela família? Por que o irmão não está vindo? O que está acontecendo com ele? Nós precisamos sentir a falta, sentir a ausência do irmão. Devemos perguntar por ele. Devemos ligar para ele, devemos procurar ele,
devemos dar as mãos para ele e animá-lo. Será que ele está enfrentando alguma dificuldade? Será que ele está com algum obstáculo? O que está impedindo o irmão de comparecer à casa de Deus? Por que o irmão não está cumprindo o mandamento de congregar, de se reunir com a igreja para adorar o Senhor, ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja e se preparar para o dia do Senhor? Por que o irmão não está aqui em unidade, em comunhão com os demais irmãos? Nós precisamos perceber, nós precisamos sentir a falta. E não somente isso, devemos perguntar, devemos telefonar, devemos ir até o nosso irmão e a nossa irmã com espírito de brandura, com amor, com coração aberto, para ouvi-lo, para aconselhá-lo, orientá-lo, exortá-lo, admoestá-lo, se necessário for, corrigir, repreender e trazê-lo para a casa do Senhor, trazê-lo para dentro do rebanho. Porque uma ovelha fora do rebanho, ela está correndo sérios riscos. Amados, amar uns aos outros. Quando o mundo olhar para a igreja e ver que nós amamos uns aos outros, então reconhecerá que nós somos discípulos do Senhor Jesus. E vão desejar conhecer esse Jesus que nós conhecemos, ler esse livro que nós lemos e frequentar a igreja que nós frequentamos. E quando chegar aqui, não vão mais querer sair. Mas se o mundo olhar e ver que há desunião, que há divisão, que há desavença, então isso vai dificultar e muito a fé das pessoas em Jesus. Não há evangelização eficaz sem unidade da igreja. Não temos autoridade para pregar arrependimento ao mundo se estivermos travando batalhas internas dentro da igreja. Não temos autoridade para pregar amor e perdão ao mundo se não amamos uns aos outros, se não perdoamos uns aos outros, se não falamos uns com os outros. É triste dizer, queridos, mas alguns cristãos, em lugar de serem testemunhas fiéis, são críticos de plantão, são advogados de acusação e juízes de condenação. E com isso, eles têm afastado os pecadores do Salvador. Em sétimo lugar, nós precisamos buscar a unidade da igreja por causa do nosso destino eterno. Olha aí o versículo 24 de João 17, onde o Senhor Jesus diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Queridos, Jesus pede ao Pai em sua oração que os discípulos vejam a sua glória e estejam no céu com Ele. Amados, o destino final de todo crente em Jesus Cristo é o céu, é a nova Jerusalém celestial, é o novo céu e a nova terra, é a cidade santa de Apocalipse 21 e 22. E se vamos estar no céu com Jesus, se vamos morar juntos por toda a eternidade, como podemos não conviver um com os outros em comunhão, em harmonia e em unidade aqui? Amados, nós precisamos aprender a viver em unidade, como família de Deus.
desde já, pois nós vamos passar junto toda a eternidade. Aqui é um preparo, aqui é um ensaio, aqui é um estágio para o que está por vir. E um cristão que não vive em unidade aqui com a igreja, ele está despreparado para o céu. Eu vou repetir. Uma pessoa que se diz cristã evangélica e não vive em unidade com a igreja do Senhor aqui, ele está despreparado para o céu. Porque lá nós vamos viver em eterna unidade uns com os outros, e com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amados, essa parte da oração do Senhor Jesus, ela é cheia de esperança, de doçura e de um conforto e de uma alegria indizível. Isso porque nós não vemos Cristo agora. Nós lemos sobre Ele, ouvimos sobre Ele, cremos nele, sentimos a presença dEle, descansamos nossa alma na obra consumada dEle. Mas aqui nós ainda andamos pela fé e não pela vista. Mas contudo, amados, em breve estaremos no céu com o nosso bendito Jesus. E então essa situação, ela vai mudar para sempre. Nós o veremos face a face. Então nós o veremos como Ele é. Então nós o conheceremos como também somos conhecidos. E se já temos uma alegria, um entusiasmo, um regozijo indizível andando pela fé aqui com nosso Senhor, quanto mais estivermos na glória com Ele, num corpo glorificado, junto àquela gloriosa assembleia dos santos de todos os tempos. E Paulo diz que assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele recomenda: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4,18. Amados, a oração de Jesus aqui, ela atinge o seu ponto culminante nessa rogativa pela glória futura da igreja. Naturalmente, os crentes em Jesus Cristo já desfrutam uma glória no presente, mas há, porém, uma felicidade maior em depósito para eles no futuro. Uma visão real do Cristo da glória e uma participação efetiva dessa glória inefável com Ele por toda a eternidade. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso. Eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo aos amados irmãos, às amadas irmãs, que por estas razões e muitas outras que eu poderia apresentar à igreja aqui, eu e você precisamos buscar diligentemente a unidade da igreja. Neste presente século em que o mundo, a carne, o pecado e o diabo lutam juntos para nos atacar e tentar separar-nos um dos outros, precisamos estar unidos cada vez mais. Precisamos crescer em comunhão com os outros e que o ciúme, a inveja, o individualismo, o egoísmo, o criticismo, o indiferentismo, a mágoa, o orgulho e toda e qualquer arma do inimigo sejam jogadas por terra e condenadas em juízo em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu apelo ao coração da igreja
que trabalhemos juntos, unidos, para conservar, aumentar e fortalecer a unidade que já existe entre nós, na total dependência e no poder do Espírito Santo. Pois é Ele que gera, que constrói, que preserva, que aperfeiçoa e que fortalece, que trabalha dia e noite pela nossa unidade. Que nós possamos cooperar com Ele, nos achegando mais, nos aproximando mais, sendo mais participativo nas atividades da igreja, nos cultos de adoração, nas escolas bíblicas, em tudo que a igreja promove, nas reuniões, na semana de oração. Que nós possamos procurar mais uns aos outros, nos achegar mais uns aos outros, que os jovens possam buscar mais a amizade, a comunhão um com os outros. Nos acheguemos mais uns aos outros. Essa é a oração de Jesus, queridos, pela sua igreja. Essa é a oração de Jesus para esta igreja. Que sejamos um, assim como Ele e o Pai são um. Que nós sejamos um com eles. O Pai no Filho, ambos no Espírito Santo, e nós neles, e eles em nós, para que o mundo creia que Deus é amor, que Deus nos enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, por causa desse amor, para morrer na cruz pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna, para que o mundo creia que Deus nos deu o seu Espírito e que Ele está no meio de nós. Amados, é hora de juntar mais os nossos esforços para fazermos a obra de Deus e proclamar a verdade do Evangelho a este mundo perdido. Já está passando da hora de sermos mais unidos com o Espírito Santo, mais unidos um com os outros de alma, de mente, de coração, de esforço, de alvo, de propósito, de vivermos mais em comunhão, de fortalecer a nossa harmonia, de fortalecer a unidade que já existe entre nós. Que o Espírito Santo preserve, fortaleça, aperfeiçoe, que Ele aumente a unidade já existente nesta amada igreja. Que nós cresçamos em unidade até transbordar para a glória de Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus e no poder do Espírito Santo. Uma igreja unida é uma igreja com um forte testemunho de amor e com um forte testemunho evangelizador. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo mesmo aplique essa palavra em nossos corações. Que o Teu Espírito nos desperte, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, nos achegar mais, nos aproximar mais, estarmos mais presentes, mais ativos e mais participativos, ó Pai, na igreja do Senhor, no corpo de Cristo, nos ministérios, no reino, que nós possamos amar mais, Senhor, aumente o nosso amor, nos ajude a abrir o nosso coração, Senhor, e receber todo o amor que já nos foi derramado pelo Teu Espírito em nossos corações. Nos ajuda a crescer em amor. Ó Pai, nos ajuda a crescer em graça, em conhecimento, em unidade, em obra, em fé. Ó Pai, em números de salvos. Nos ajude, Pai, a crescer em unidade. Ó Pai, a crescer em testemunho cristão. Ó Pai, quebranta o nosso coração. Ó Pai,
e nos ajuda a espremer das nossas veias, Senhor, todo o veneno que ataca a nossa unidade, a arrancar da nossa cabeça cada fio de cabelo que possa estar contaminado com os venenos, ó Pai, que são nocivos à unidade da Tua igreja. Continue a criar dentro de nós um coração puro, ó Deus, e a renovar em nós um espírito reto, um espírito inabalável. E nos ajude a cooperar com Teu Espírito, nos empenhando, nos esforçando, ó Deus, para vivermos em unidade com a Tua igreja, para que o mundo reconheça que Tu nos amaste e que nos enviaste Jesus e que o Senhor está no meio de nós. Eu oro mesmo, Pai, para que seja assim. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém.